graça e paz. Muita paz. Este é o dia que o Senhor nos fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Quero convidar você a abrir as Sagradas Escrituras, a Bíblia em Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 9. E mantenha aberto a palavra que nós vamos, em nome de Jesus, na dependência do Espírito Santo, vamos caminhar nesse capítulo todinho para aprender tremendas lições que o Senhor quer trazer aos nossos corações nesta manhã. Para início eu quero ler o verso de número 1, Hebreus 9, verso 1. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Nós sabemos que o escritor desta carta, ele estava trazendo uma consciência aos cristãos hebreus sobre o novo, sobre aquilo que Cristo Jesus havia conquistado. Esses irmãos hebreus, eles estavam passando lutas, perseguições, e eles estavam pensando em retornar a antigas práticas, a antiga religião. E o escritor aqui vai mostrando para eles o quão melhor é aquilo que Cristo Jesus nos trouxe. O escritor aponta para Jesus sendo melhor que anjos, sendo melhor que Moisés, que os profetas, que os sacerdotes, apresentando-nos Jesus como sumo sacerdote. E aqui no capítulo 9, eu creio que é o ápice desta carta, onde nos é apresentado o santuário, conforme diz aqui no verso 1, santuário terrestre, aquilo que eles já haviam experimentado no passado. E se há um santuário terrestre, também há um santuário celestial, celeste. O tema da nossa meditação é santuário terreno ou celestial? O autor, ele coloca, ele faz ali uma balança entre aquilo que eles já tinham vivido e experimentado e agora o novo que Cristo Jesus traz. Então, nós vamos conhecer o santuário terreno e o celestial. Em primeiro lugar, nós vamos falar do terreno. Do verso 1 a 5, nos é apresentado esse santuário, os objetos que haviam no santuário. Só para a gente se localizar, quando Deus tira o povo hebreu do Egito, eles ficam caminhando cerca de 40 anos no deserto, e ali há um livro todinho que estamos lendo também nesse tempo, Levíticos, um livro escrito especificamente a um povo, a uma das tribos, a tribo de Levi, dando todo o conhecimento que eles precisavam para construir esse santuário, esse tabernáculo, e para todo o serviço feito ali. E só eles poderiam trabalhar nesse serviço. E é tremendo como Deus faz. E nós precisamos ter em mente que tudo aquilo que eles fizeram ali, toda aquela construção, era um tipo, uma sombra daquilo que sempre existiu lá no céu. E quando nós lemos ali em Levíticos, a gente já está bem acostumado, não é? A gente conhece bem ali toda aquela maneira como Deus foi instruindo para ser feito, e muitas vezes algumas coisas nos passam desapercebidos. Por exemplo, ali no deserto, como que eles conseguiram aquele material? Até pele de golfinho
foi usado para a construção. E as madeiras. Então, quando a gente lê ali, parece que pegaram o material, foram numa casa de construção, como nos nossos dias, né? Mas não. Mas não, houve muito trabalho. E Deus dá as coordenadas para tudo. Então, o santuário, o serviço sagrado e o santuário terrestre. O verso 2 fala: com efeito foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior estavam o candeeiro e a mesa, a exposição de pães, se chama o santo lugar. Então, como Deus instruiu? O modelo sempre esteve lá no céu. Havia um pátio externo e depois 2 compartimentos. O lugar santo, onde os sacerdotes podiam entrar quando quisesse, quando houvesse necessidade, para a troca ali dos elementos, para manter a luz acesa, a troca dos pães. E havia outro compartimento separado por uma cortina, dizem os estudiosos, que pesava cerca de toneladas, não se sabe ao certo, mas muito pesado, que precisava ser puxado por carros de bois. E a gente sabe que essa cortina foi rasgada quando Cristo Jesus morreu lá na cruz do Calvário, de cima a baixo, Deus abrindo esse lugar santo. Uma vez só por ano, o sumo sacerdote entrava. Coisa tremenda, porque ali Deus vinha estar com ele, com o sumo sacerdote, uma vez por ano. Ali havia a arca da aliança, ali havia os elementos que foram colocados, o maná do céu, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da lei. E uma vez por ano o sumo sacerdote entrava ali. Ele já havia feito sacrifícios para se purificar, porque ninguém fica vivo diante da presença de Deus. E ali então, ele levava o sangue de um sacrifício, de um animal perfeito e apresentava a Deus e colocava ali nos 4 cantos, e Deus vinha então para aceitar. A gente sabe que eles entravam amarrados e a ideia, que a gente sempre teve é que o sumo sacerdote podia morrer diante de Deus, então para eles puxarem para fora. Mas conta os estudiosos e a própria história dos hebreus, os judeus, que nunca o sumo sacerdote morreu ali diante de Deus. Então aquela corda é porque quando Deus descia, o impacto sobre a vida do sumo sacerdote era tão grande que ele entrava, entre aspas, num tipo de convulsão do corpo e ele precisava ser puxado para fora. Coisa tremenda, coisa que nós não podemos perder, irmãos. De buscar essa presença gloriosa desse Deus. Muitas vezes nós nos acostumamos com as coisas de Deus. Mas estar na presença de Deus é algo tremendo, é algo fantástico, é algo maravilhoso. No verso 6 e verso 7 nós vemos os responsáveis do tabernáculo. Diz ali: ora, depois de tudo isso assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Verso 7, mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados da ignorância do povo. Então, no primeiro compartimento, no lugar santo, os sacerdotes entravam, mas no lugar santo, no Santo dos Santos, uma vez só, a pessoa podia entrar lá para oferecer esse sacrifício. E aqui no verso 8, até o verso 10, há uma parábola ali explicando tudo. No verso 8 diz: querendo com isso dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou. O escritor está dizendo que todas essas coisas do antigo, do santuário terreno, era para
mostrar-nos que estava por vir algo muito superior. E a gente já vai ver o santuário celestial. Ali no verso 16 ao verso 19, fala que Moisés, ele pega o sangue do primeiro sacrifício e ele joga, asperge sobre o livro, os mandamentos, tudo aquilo que eles tinham em mão da parte de Deus. E ali em Levítico tem mais de 600 mandamentos ali. Coisa maravilhosa. Irmãos, nós não entendemos isso. Quando nós olhamos para os rabinos, para aqueles que são separados pelas famílias para serem rabinos, eles ficam horas a fio diariamente, debruçados sobre a Torá, estudando, eles decoram todas essas leis, eles têm que fazer um teste, um exame para ver se sabia todo, decora a Torá, e eles ficavam a vida, o sustento vinha para fazer só aquilo. Nós aqui, que estamos no trabalho do Senhor, nós precisamos entender isso. A seriedade que é isso. E depois tornavam sacerdotes e precisavam de um tempo para exercer o ofício de sacerdote. E só depois de longo tempo de estudo, de prática, então que alguns que sobravam eram levantados como sumos sacerdotes. E aos 50 anos eles já se aposentavam. Alguns dizem que eles de 45 a 50 anos, eles entravam 5 vezes somente no lugar santo. E diz que o impacto da presença de Deus é tão forte que a pessoa não aguentaria mais. E essa consciência tem que entrar no nosso coração, na nossa mente. A presença de Deus tem que nos impactar, tem que nos levar àquele momento de êxtase, como Moisés que saía com o rosto brilhando por causa da presença de Deus. Ou Uzá que morre ao tentar socorrer, entre aspas, Deus, e a presença de Deus fulmina, mata aqueles que não estão santificados. Coisa tremenda. E Moisés então pega esse sangue e coloca sobre os elementos ali do tabernáculo e também sobre o sumo sacerdote e os sacerdotes, consagrando-os a isso. Mas esse sangue, a origem dele é animal. Olha no verso 19. Porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue de bezerros e dos bodes, com água e lã, tinta de escarlate e isopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo. Todo o povo foi, entre aspas, ungido, foi aspergido esse sangue sobre o povo. Então a origem desse sangue, lá no santuário terreno, é animal. E qual que era o efeito desse sangue? Ali do verso 20 ao verso 22 dizendo: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, notem essa palavra, quase todas as coisas, não todas as coisas, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem sangue, e sem derramamento de sangue, não há remissão, não há perdão. A maneira que Deus fez para trazer o perdão para o povo era o sacrifício nesse santuário terreno de animais, que aplacava a ira de Deus. Esse é o santuário terreno, o qual os hebreus estavam sendo tentados retornar. E agora então o escritor nos apresenta o santuário celestial. No verso 11, a primeira coisa que vemos, a pessoa que oferece o sacrifício.
Quando, porém, veio Cristo, isso faz toda a diferença, como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Então agora nós vemos que neste santuário celestial, quem oferece o sacrifício é o próprio Senhor Jesus Cristo. A segunda coisa que vemos aqui, a preciosidade desse sacrifício. Olha aqui o verso de número 12. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Não é mais cada pecado tinha que fazer todo aquele cerimonial. Agora Cristo Jesus, uma vez por todas, Ele oferece o próprio sangue, Ele como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O próprio sangue, preciosidade do sangue. E a permanência desse sangue, a extensão desse sacrifício, uma vez por todas. Uma vez, não precisa mais. Eles estavam querendo voltar àquele ritual. Mas agora é apresentado aquele que é celestial. E não foi aqui na terra, foi lá no céu que Jesus foi. E diante do altar de Deus, diante de toda a realidade do verdadeiro santuário eterno, Ele oferece ali o sangue dele, o próprio sangue dele, de uma vez por todas. Qual que é o poder desse sacrifício? Aqui diz, não é que é eterno, não é passageiro, é eterno, é para sempre. Então, a partir do verso 12 até o verso 15, o finalzinho do verso 12, nós já lemos, tendo obtido eterna redenção de uma vez por todas. Verso 13, portanto, o seu sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam, quanto à purificação da carne. Verso 14, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus eterno. Verso 15, por isso mesmo, Ele é o mediador da nova aliança. Quem é Ele? Jesus. Jesus é o mediador da nova aliança. Esse é o poder. É o poder, é para sempre, é por toda a eternidade. O quinto ponto dentro do santuário celestial, os aspergidos do sangue, verso 23 e verso 24. Nós vemos ali que quem foi que aspergiu. Vimos que lá no Antigo Testamento Moisés fez a primeira vez, depois era o sumo sacerdote que fazia. E agora no santuário celestial, verso 23, era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Era necessário até lá no céu que alguém apresentasse o sacrifício, o sangue diante de Deus, para que houvesse a remissão, o perdão dos pecados para sempre. Verso 24, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos ou por homens, figura do verdadeiro, é figura. O verdadeiro está no céu, porém, no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Então, Cristo Jesus, quando Ele morre lá na cruz, o sacrifício é feito. Cristo Jesus entra lá no tabernáculo celestial, lá no santuário celestial, diante do Pai, não mais como figura do Antigo Testamento, mas como algo real e eterno. E Ele apresenta o seu próprio sangue. Eu pergunto, será que o Pai não iria aceitar? Coisa tremenda. O próprio sangue do Senhor Jesus
Cristo, e ele foi quem aspergiu. Verso 25 e 26 mostra a origem desse sangue. Nem ainda para se oferecer a si mesmo. Muitas vezes, como o sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. O sumo sacerdote, lá no tabernáculo, ele entrava uma vez por ano com o sangue dos sacrifícios de animais. Mas agora, aqui está falando, agora não precisa muitas vezes. Verso 26, ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício desse mesmo pecado. O sacrifício de Jesus foi completo, uma vez só. E aqui o autor está falando, não precisa mais ser repetido agora. Jesus não precisa sofrer novamente, ser crucificado novamente, para pegar o sangue novamente, para ser oferecido, para aplacar a ira de Deus e haver perdão dos pecados. Não há necessidade. Uma vez por todas, a origem desse sacrifício, o próprio Senhor Jesus. E o efeito desse sangue, nós vamos ver no verso 27 e no verso 28. E assim, como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Coisa maravilhosa. Começou lá na cruz, e o efeito será para sempre. Sobre todos, ele tira o pecado. Ele purificou. Então, amados, nos é apresentado esses dois santuários. Aquele construído lá no deserto, de forma sobrenatural, em que uma vez só por ano o sumo sacerdote entrava para oferecer ali o sangue, para aplacar a ira de Deus e para perdoar os pecados daquele povo. Também nos é apresentado o santuário celestial, onde Cristo Jesus é o próprio sacrifício, é Ele quem oferece. Esse sacrifício foi feito de forma permanente, uma vez por todas. Esse sacrifício tem poder para trazer a redenção, a salvação eternamente. O próprio Senhor Jesus foi lá no trono celestial, lá no santuário celestial, o próprio Senhor Jesus, como sumo sacerdote, aspergiu ali na presença de Deus o Pai. O próprio sangue de Jesus e esse sangue que tira o pecado do mundo, que nos purifica, que nos santifica. A pergunta é, qual é a tua escolha? Vamos ficar com aquilo que é terreno? Ou vamos escolher o celestial? Vamos ficar com aquilo que é sombra? Ou vamos ficar com aquilo que é real? Vamos escolher o sacrifício de animais e repetidamente ter que fazer esta solenidade? Ou vamos crer que Jesus fez o sacrifício por nós? Jesus, como eu já disse, ele, na morte dele, o véu que separava o lugar santo dos santos foi rasgado, de cima a baixo, mostrando que foi Deus quem rasgou. E hoje, em Cristo Jesus, através do sangue de Jesus, nós temos livre acesso ao Santo dos Santos, a presença desse Deus. Queridos, o desafio nosso é, com muita insistência, com muito afinco, com muito desejo, retomar
esse momento maravilhoso, eterno e único, de entrarmos na presença desse Deus no Santo dos Santos e desfrutar dessa presença. O sumo sacerdote ali, ele era tremendamente impactado pela presença desse Deus. Hoje nós temos livre acesso. Será que nós temos considerado isso, valorizado isso? Será que isso tem impactado, mudado, transformado as nossas vidas? Se temos livre acesso agora, nós podemos, daqui a 10 minutos nós podemos. Mas será que temos aproveitado desse sacrifício glorioso que Cristo Jesus fez? Será que temos sido impactados pela presença desse Deus maravilhoso, que muitas vezes nos leva ao chão em lágrimas, que muitas vezes nos faz sentir o pior de todos os pecadores, e o Espírito Santo nos constrange a confessar os nossos pecados, a nossa vida superficial para com Deus? Nós não sabemos o desfecho dessa história. Nós não sabemos o que aconteceu com esses hebreus. Mas nós sabemos o que está acontecendo conosco. Estamos aprendendo nesta carta a valorizar a Jesus como superior, como maior. Todo o serviço no santuário agora em Cristo Jesus é diferente. E o nosso compromisso agora não é de ir a um lugar, visto que em Cristo Jesus o Espírito de Deus, o próprio Deus, habita em nós e nos faz agora santuário, templo do Espírito Santo. E ali onde Deus manifesta no nosso homem interior, no nosso íntimo, onde Deus quer se revelar. Eu ouvi a história de um pastor pentecostal. Ele estava orando lá no Muro das Lamentações, e você sabe como o pentecostal ora, não é? E ele estava gritando, e ele estava, não é, clamando pela presença de Deus. E quando ele terminou, que ele se afastou, um aglomerado de muitas pessoas, o judeu que estava ali interpretando a ele, começou a conversar com ele, e aquele pastor olhando os judeus orar, e aquela movimentação com o corpo, e então o pastor perguntou: por que vocês judeus oram assim? E aquele intérprete falou: posso falar? O pastor falou: pode. Ele falou: vocês, cristãos, vocês vêm aqui, vocês não sabem orar. Vocês ficam falando. Oração, você fala e Deus fala. E a oração não são só palavras. O judeu entende que quando ele está orando, cada célula do corpo dele está participando da oração. Aí o pastor querendo se justificar, né? Mas nós agora, ele falou assim: escuta, companheiro, nós temos 4.000 anos de experiência de oração, não venha querer nos ensinar agora. Será que nós entendemos, amados, a diferença gritante entre o terreno e o celestial? Será que a nossa prática, o nosso sacrifício, a nossa adoração, o nosso serviço a Deus, será que não está mais ligado àquilo que é terreno do que àquilo que é celestial? Será que nós conseguimos ter um pouquinho, uma pequena porcentagem de revelação do que Cristo Jesus fez, de quem Ele é, de toda a profundidade do sacrifício dele? Nós estamos entrando nas 24 horas de oração daqui a pouco. Como que vai ser? Aquela ladainha? Ou será que verdadeiramente vamos ter comunhão com Deus?
Deus criou o ser humano para ter comunhão com Ele. Essa é a essência de toda a criação. Deus quer ter comunhão comigo, Deus quer ter comunhão com você. Vamos orar, Pai. Precisamos aprender e muito. Precisamos de revelação e de muita revelação. Precisamos, Senhor Deus, que o Senhor, pelo Teu Espírito Santo, abra os nossos olhos, para que possamos ver e entender aquilo que é terreno e aquilo que é celestial, aquilo que é fruto do esforço do homem e aquilo que Cristo Jesus fez pelo homem. Senhor, que a gente possa priorizar estar na Tua presença, estudar a Tua palavra, gastar a nossa vida com esse propósito. Pai, quando nós olhamos ali os judeus, aquele povo que o Senhor criou, que o Senhor escolheu para ser representante do Senhor aqui na terra, nós vemos, Senhor, com seriedade eles encaram esse desafio de se tornarem instrumentos em Tuas mãos. Pai, nós cremos no tempo da graça, mas não nos deixe, Senhor Deus, baratear essa graça. Não nos deixe menosprezar, desvalorizar esta graça. Ensina-nos, papai. Já temos esse livre acesso, ensina-nos a desfrutar desse livre acesso, dessa presença gloriosa que nos impacta e nos faz brilhar por causa da Tua glória que resplandece ou que deva resplandecer em nós. Jesus, nós escolhemos o Senhor. Nós não trocamos o Senhor por nada, por nenhuma sombra. Nós queremos aquilo que é real. Jesus, o Senhor é real. Obrigado porque aquele véu foi rasgado. Obrigado porque hoje nós temos livre acesso no Teu nome e através do Teu sangue. Que a gente possa desfrutar isso, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Um forte abraço. Deus te abençoe ricamente. Em nome de Jesus. Amém.